Vem comigo, você que é amante do esporte. Está entrando no ar através das ondas da Rádio Livre, o programa Brothers Futebol Clube. Prepare seus corações e venha com a melhor equipe do rádio esportivo do Brasil. No ar, Brothers Futebol Clube. Eu sou o Thiago Silva e agora o esporte em Vespasiano tem voz. Eu sou o André Mota, informação e bom humor é aqui. Eu sou o Ricardo Marques e comigo, opinião e informação é em primeira mão. As principais informações do mundo do esporte você encontra aqui. Brothers Futebol Clube, entrando em campo com a equipe que bate um bolão. Thiago Silva, André Mota e Ricardo Marques. Brothers Futebol Clube está no ar. Alô, alô, boa noite, está no ar o Brothers Futebol Clube ao vivo aqui nas ondas da Rádio Livre. Agora são 8 horas e 4 minutos e vamos, que hoje o programa tá recheado de coisa boa. Eu sou o André Mota e hoje estou aqui no comando do programa substituindo aí o nosso comandante, nosso grande Thiago Silva, que agora deve estar tomando um Danone aí, mas folga merecida, né? O homem trabalha demais. Grande abraço pro Thiago. E aqui ao meu lado, hoje, no estúdio, seguindo todas as normas da OMS, meus grandes amigos Matheus Oliveira e Diego França, e de casa, a nossa grande enciclopédia humana, Ricardo Marques. E antes de chamar o pessoal para a roda aqui, eu vou passar as nossas redes sociais pro pessoal participar com a gente, né? As nossas redes sociais aí, nosso WhatsApp 36210197, não estranhe, 36210197, para acompanhar a gente aí, pode ser pelo 87.9 aqui nas regiões, né, dos bairros, e também no centro agora, todo mundo aí pelos 87.9. E vem participar com a gente pelo YouTube, pelo Instagram, também pelo Facebook, facebook.com/Rádio Livre Vespasiano, pelo Instagram também, pelo YouTube. Vamos fazer um bate-papo legal, todo mundo participando aí com a gente, que tem muita coisa boa aqui no programa de hoje. Antes de chamar o pessoal para a roda, vou ler aqui para vocês as nossas, aí os destaques do programa de hoje. Felipão é o novo treinador do Cruzeiro. Cruzeiro anuncia pagamento de dívidas junto à FIFA. Atlético contrata meia Zaracho do Racing. Fábio Santos de saída do Atlético. E todos os detalhes do caso Robinho. Santos e jogador anunciam suspensão do contrato. E chamando aqui pra roda, vou começar com ele, nosso grande Matheus Oliveira. Já te faço uma pergunta, Matheus. O que você tá achando aí do Atlético, essa contratação aí do Meia Zaracho? Eu acho que é um bom nome que chega aí pro Atlético para somar nesse time aí do São Paulo. Boa noite, André, boa noite, Diego, que estão aqui, boa noite pra equipe técnica, pro Meola, mandar um abraço pro Thiago, que tá curtindo uma prainha agora, deve estar tomando uma cervejinha, faz parte, trabalha muito, sempre conduzindo aqui o programa com a gente, então é um prazer sempre estar aqui com vocês, tanto virtualmente quanto presencialmente aqui nos estúdios da Rádio Livre. Olha, e com questão do Zaracho, eu acho que é uma grande contratação para o Atlético, porque ele foi pretendido por vários nomes, inclusive o Milan. O Milan entrou forte para contratar ele na temporada passada, ele que foi um dos destaques do Racing, fez um golaço contra o Vasco, inclusive, na época que o Racing foi do grupo do Cruzeiro, na época classificou o Cruzeiro e o Racing naquela temporada, na temporada que o Cruzeiro enfrentou o River Plate, a última temporada do Cruzeiro na Libertadores. Então, sim, o Zaracho é um grande nome, um expoente muito forte para o clube.
é um ativo muito importante que eu acho que com certeza vai agregar e muito pro Atlético. A perda do Casares foi muito sentida por muitos torcedores, né? Não em campo, que o Atlético não sente muita falta do Casares. Mas eu acho que essa camisa 10 agora com o Zarate vai estar muito bem utilizada, André. É isso aí, Matheus. A gente vai falar ainda muito sobre isso aí durante o programa, com o Diego, o Ricardo também dando aí os seus palpites sobre essa contratação. Agora eu vou chamar ele aqui pra roda, Diego França, com essa camisa bonita aí da Puma. Diego, vou te fazer a pergunta. Filipão, novo treinador do Cruzeiro. Qual a sua opinião? Você acha que o Cruzeiro ainda tem chance de subir para a primeira divisão? Até mesmo essa questão, né, do pagamento aí da dívida com a ajuda do Pedrinho dos Supermercados BH. Você acha que essa mudança de ares aí, com todas essas circunstâncias, é uma esperança por torcedor cruzeirense? Boa noite, André, Matheus, Ricardo, Meola e todos os ouvintes da Rádio Livre FM. Bom, eu acho que depois de muitos reveses, a torcida do Cruzeiro teve algumas alegrias. Primeiramente, sim, a contratação do Felipão é uma ótima jogada. Eu acho que o Cruzeiro precisava sim de um nome de respeito, algum técnico que pudesse comandar essa missão difícil, e já vou respondendo essa segunda pergunta, missão difícil que é retornar para a elite, para a Série A no ano que vem. Eu acho sim que o Filipão é um bom nome, que é uma das melhores alternativas disponíveis no mercado, mas ainda assim eu acho difícil a volta do Cruzeiro à Série A. Vamos esperar, eu acho que os próximos jogos, como o Filipão vai botar essa equipe para frente, como vai botar para jogar, pode dizer muito do que vai ser o Cruzeiro para o resto da temporada, mas eu creio sim que o Cruzeiro ganhou muito. E também com essa notícia, né, do pagamento das dívidas da FIFA, eu acho que agora o torcedor, o Filipão e a diretoria podem trabalhar um pouco mais tranquilo nessa missão difícil que o Cruzeiro vai ter de retornar à Série A. Isso aí, Diego. Agora eu vou chamar aqui pra roda, Ricardo, falar de um assunto meio chato, mas acho que a gente não pode deixar de comentar, né? Vamos dar uma pincelada e depois a gente vai martelar um pouco mais sobre isso aí. Pessoal de casa também, deixa aí nos comentários, no Facebook, no YouTube, mande aqui pra gente também no WhatsApp, pra gente falar um pouco mais sobre isso. Ricardo, essa situação aí, né, muito chata do Robinho, né, esse caso, a condenação dele por estupro, a contratação dele e toda essa repercussão negativa em torno da contratação do Robinho, né, que é um grande ídolo lá do Santos. Fala aí um pouquinho pra gente o que você acha dessa situação. Fala, galera, boa noite, André, Diego, Matheus, os ouvintes e a galera que nos acompanha aí pelas redes sociais. É lamentável, né? O Robinho, que é um exemplo um exemplo, principalmente para as crianças. É um jogador que teve no auge um bom futebol, principalmente naquele Santos, né? A meninada do Santos. Teve recentemente, alguns anos aí no Atlético. Se não me engano, no ano passado, na Liga Europa, ele jogando no Istambul Başakşehir. O Başakşehir enfrentou um time italiano, eu não lembro se era o Milan, e naquela ocasião o Robinho era titular e ele não viajou até a Itália, não disputou esse jogo devido a essa questão, que já vem se arrastando aí há alguns anos, e agora estourou essa bomba aí, né, com as declarações dele. É lamentável, é uma vergonha. Ele não precisava de passar por esse tipo de situação. E acredito eu que ele, que estava vindo para o Santos para uma possível aposentadoria, ele terá que encerrar, adiantar, né, essa aposentadoria de forma até vexatória, né? Cara, não precisava do Robinho terminar a história dele no futebol dessa forma, né? É muito vergonhoso isso que ele fez, né? E o que foi divulgado na imprensa. Por outro lado, o Santos também, ele deveria se precaver antes de contratar o Robinho, né? Porque há indícios aí, há anos,
desse envolvimento do Robinho, né? Então a diretoria do Santos colocou os bois, né, na frente dos carros, e agora está se dando mal, né? Alguns patrocinadores ameaçam até largar o Santos também, que não vem numa situação muito legal, né? Alguns até comparam a situação do Santos com a do Cruzeiro, né? A única diferença aqui do Cruzeiro foi divulgada pela Rede Globo, né? Teve uma projeção maior, mas a situação do Santos também foi divulgada pela ESPN, né? E não teve tamanha repercussão. Mas o presidente, por exemplo, ele está impedido de atuar lá no Santos, né? É isso aí. A gente vai debater isso aqui mais durante o programa. É uma situação realmente muito chata, o Ricardo falou tudo. A grandeza que o Robinho tem dentro do futebol, principalmente pela equipe do Santos, acaba sendo manchada, e acho que, sinceramente, ele tinha que estar na cadeia. Esse tipo de situação é inadmissível. O que saiu hoje da matéria, né? As declarações são declarações muito fortes. Eu fiquei, sinceramente, enojado. Eu era um super fã do Robinho, achava um grande jogador, mas acho que caráter e profissionalismo tem que andar junto. Mas a gente vai falar mais disso aí durante o programa. Pessoal, continuem participando, né? Deixem suas mensagens aqui pelo WhatsApp 3621-0197, 3621-0197. E também pelas nossas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram, Rádio Livre Vespasiano. Rádio Livre Vespasiano, deixa lá seu comentário, sua opinião sobre esse caso do Robinho. Se você acredita que com o Filipão o Cruzeiro tem uma chance de subir a primeira divisão. Agora também sobre o Atlético, essa disputa aí pela liderança junto com o Flamengo. Parece que vai ser uma disputa muito acirrada, o Atlético se reforçando, né, com bons jogadores. Também a saída do Fábio Santos. Dê toda a sua opinião, né, o que vocês acreditam aí como possibilidade do Atlético como campeão brasileiro desse ano. A gente já vai passar aqui, vamos falar de Atlético um pouquinho? Segura. Boa noite, massa atleticana ligada no Brothers Futebol Clube dessa sexta-feira. O Galo continua líder, mesmo tendo empatado com o Fluminense por 1-1 na última quarta-feira no Mineirão. O Galo continua líder porque o Flamengo tropeçou ontem em casa e só empatou com o Bragantino, o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e chegou aos mesmos 31 pontos que o Galo e o Internacional. Mas, pelos critérios de desempate, o Galo fica com a liderança. O Matias Zarate foi anunciado hoje pelo presidente Sérgio Sete Câmara no Twitter, e na manhã de hoje também o jogador já havia se despedido do Racing em um vídeo que já circulava nas redes sociais. Zarate deve assinar contrato com o Galo por 5 anos. O Zarate chegando, e quem deve deixar o Atlético nos próximos dias é o lateral esquerdo Fábio Santos, que acertou hoje com o Galo a sua rescisão de contrato para poder acertar a sua transferência para o Corinthians, clube onde já jogou. O jogador tinha contrato com o Galo até dezembro deste ano. Mas agora vamos falar do Brasileirão, né? O Galo enfrenta o Bahia na segunda-feira, dia 19, às 8 horas da noite, no estádio Pituaçu, em Salvador, pela 16ª rodada do Brasileirão, o jogo que encerra a rodada. E hoje pela manhã, o Sampaoli comandou um treino, e amanhã de manhã e no domingo também pela manhã, o Galo fecha os treinamentos e à tarde, às 4 horas, já viaja para a Bahia, onde vai enfrentar o Bahia. Os jogadores Júnior Alonso, Alan Franco e Savarino, que estavam servindo as suas seleções pelas eliminatórias da Copa do Mundo, estão de volta e já podem compor o elenco para o jogo de segunda-feira. Eu sou a repórter Melissa Reis e falo com vocês na terça-feira, trazendo tudo sobre Galo e Bahia. Um abraço. É isso aí, Melissa, muito obrigado, sempre muito pontual,
Falei com a Melissa, cada vez melhor aí nos seus comentários, as notícias aí sobre o Atlético. Já vou estender aqui, né, as perguntas. Comecei falando, né, com o Matheus sobre essa situação aí do Atlético, a contratação do Zaracho. Mas vou fazer agora a pergunta para você, Diego. Com essa contratação, né, de um camisa 10, a posição que o Atlético busca tanto, né, há tanto tempo, pedido do Sampaoli, parece que a disputa do Campeonato Brasileiro, que parecia, de certa forma, caminhar tranquila, vai ficando um pouco mais acirrada para o Atlético, mas ainda com uma possibilidade muito grande. O quão importante é a chegada desse jogador para o elenco do Atlético? Olha, eu acho que o Atlético estava precisando de um camisa 10, porque quem estava exercendo esse papel há algum tempo é o Nathan, que de fato não é um camisa 10 de origem, mas que vinha tendo algumas boas atuações. É um dos jogadores referências do Atlético nesse Brasileirão. Mas eu acho que o Zárate vem com condição de titular. Como você falou, é um cara que tem nome, que foi um pedido do Jorge Sampaoli, e assim como ele tem feito com outros nomes, como Everson e Sacha, deve vir para brigar e com certeza para ser titular nesse time do Atlético. É uma contratação interessante porque permite o Atlético adaptar novos esquemas de jogo. Pode ser que o Zárate consiga jogar com o Nathan um pouco mais recuado, dando ao Atlético um pouco mais de ofensividade do que com Alan Franco e Jair, ou Jair e Alan, que vem jogando com a dupla de volante. E também serve para poder descansar o Nathan, que vinha tendo uma sequência de jogos muito grande. Acho sim que a disputa pelo Brasileirão está cada vez mais acirrada. Me parece que Atlético, Flamengo e Inter vão se distanciando dos demais concorrentes. E acho que vai ser uma briga boa lá na frente. Espero que com essa chegada do Zárate só melhore o plantel do Atlético para essa briga pela liderança. Olha, eu acho que primeiramente é uma aquisição de um ativo, né, cara? Que eu acho que é um ativo que muitos clubes europeus, como eu disse no início, brigaram por ele. Inclusive o Milan brigou para contratar o Zárate. Então, assim, o Atlético entrou no radar e trouxe um grande jogador, porque ele, sem dúvidas, é um grande jogador. Isso aí não tem dúvida. Então, assim, tem muitas pessoas que falam, ele é a mistura do Alan Franco com o Nathan. Então, assim, eu acho que vai ser muito bom pro Atlético. Eu acho que nessa sequência muito longa, o Atlético não vai ter tantos jogos agora, que ele só vai jogar 2 jogos por semana a partir do dia 20 de janeiro. Então, assim, o Atlético vai ter sempre semanas cheias para trabalhar. Mas eu acho que para essa rotação que o Sampaoli gosta, às vezes coloca um jogador numa posição que não é a costumeira dele, ou improvisa um outro, eu acho que vai ser importante para poder variar esse esquema de jogo, já que ele sempre diz, eu monto o esquema tático de acordo com a equipe que eu vou enfrentar. Ok, então ele tem um jogador que é muito bom, ele que inclusive tem nota 6.9 no SofaScore, ele que participou de 44 jogos, de 48 do Racing na temporada passada, então ele tem números expressivos com o clube, sim. Então mas agora a gente tem que esperar, porque ele vem de uma certa inatividade, porque o campeonato argentino não está acontecendo, então sim. Ele estava jogando pela Libertadores, mas recentemente ele teve a Covid-19, então ele ficou sem poder atuar. Então, assim, ele teve a Covid-19 recentemente. Então, assim, ele vem de tempos de inatividade de futebol. Então, pelo Atlético ter essa sequência livre, essas semanas livres, acho que vai ser importante até para que ele consiga se adaptar ao estilo de jogo do Sampaoli. Não que o estilo de jogo do BKSS não seja a mesma coisa, porque o Sebastião BKSS foi auxiliar do Sampaoli durante muito tempo. Inclusive acompanhou o Sampaoli na seleção argentina. Então, assim, ganhou os títulos com a Laú, junto do Sampaoli. Então, assim, acho que é importante para o Atlético um grande ativo desse, André. Ótimo, ótimo. Ô Ricardo, vou te chamar aqui pra roda, até essa questão, né? Os últimos jogos do Atlético, quando teve aí os desfalques, né? Do Alan Franco, do Savarino e também do Júnior Alonso. Deu pra sentir um pouco como esses jogadores fazem falta e pensando, né? A longo prazo durante o Campeonato Brasileiro. O que, né, essas convocações
podem fazer falta. E pelo elenco que o Atlético tem, você acha que não era para manter o nível de atuação ali? Mas também a gente teve no Odair, né, esse último jogo contra o Fluminense, acho que ele colocou a molecada toda para jogar. Acho que foi muito inteligente na forma de enfrentar o Atlético, mas ainda assim senti muita dificuldade da equipe atleticana, mas acho que por conta da falta desses jogadores. O que você acha, Ricardo? André, falando um pouco ainda sobre o Zarate, concordo plenamente aí com o que o Diego disse e o Matheus também. Ele vai dar uma nova opção, ou novas opções táticas pro Sampaoli. E poder realizar até rodízios maiores entre os jogadores, né? Acredito eu que o Johan vai ficar um pouco escanteado do time, né? Ele que vem recebendo várias críticas. Eu acho que o que pega é só essa questão da parte física dele, que o campeonato argentino está parado, ele vem da Covid, né? Ele pegou, e o Sampaoli, o ritmo de jogo dele é muito intenso, né? Inclusive no último jogo contra o Fluminense, que no primeiro tempo o Atlético não veio bem, uma das dúvidas é se o Fluminense iria aguentar o ritmo do jogo o tempo todo. E você viu que no segundo tempo o time do Fluminense, mesmo o Helma fazendo essa mescla, tirando jogadores mais velhos, digamos assim, o time cansou um pouco, né? Mas é bom também a gente ter uma atenção, porque o Atlético, que está na mídia, né? O Brasil inteiro fala-se do Atlético, São Paulo, Rio Grande do Sul. Algumas pessoas têm, ou alguns técnicos, têm estudado uma forma de jogar contra o Atlético. Então, contra o Fluminense, o Helma ele adotou uma postura que ele já vinha adotado no Internacional. Para quem assistiu o jogo, o Muriel ele só estava dando chutão para frente. O Fluminense ele não saía jogando, porque ele sabe que o Atlético marca pressão lá na frente. Então ele dando chutão, a bola cai lá na defesa do Atlético, o Atlético tem que começar a trabalhar com a bola, e aí já pega o Fluminense postado. E aí ele dava as laterais como espaço para o Atlético e fazendo dobras na marcação. Então foi assim, mais ou menos assim que o Odair Helma conseguiu suportar o Atlético. O Vasco da Gama tentou, mas não conseguiu parar esse ímpeto do Atlético, né? E para mim o Atlético tem uma ampla vantagem. A gente já comentou aqui em outros programas essa questão de estar dedicado apenas ao Campeonato Brasileiro. Quem acompanhou o jogo do Flamengo ontem viu nitidamente um time do Flamengo, apesar de não estar com o time titular, mas um time cansado, sentiu bastante. O time jogou terça, teve jogadores convocados, atuou praticamente 48 horas depois do jogo contra o Goiás. Então, assim, o Flamengo vem numa sequência muito grande de jogos. E isso aí, todos nós sabíamos que os times iriam sentir. Os que estão disputando Libertadores Brasileiro, né? Tem Copa do Brasil também, que o Inter está disputando. Enfim, eu acho que o Atlético ele tem uma vantagem muito grande em relação aos outros times. Tem essa questão técnica, o Atlético está jogando muito, né? O futebol apresentado é diferente dos demais clubes do Brasil, é bem superior. E o Atlético é um time que consegue vir um pouco mais descansado para as partidas, né? Justamente porque não tem outras competições, né? E o Sampaoli também faz um rodízio muito grande entre os jogadores. Isso aí. Vou passar a bola aqui pro Diego e pro Matheus.
Atlético enfrenta na próxima segunda o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Bahia do Mano Menezes. A gente conhece muito bem o estilo do Mano Menezes. Já passem aí, dá o que vocês imaginam aí desse jogo, que vocês têm, e já pode também deixar aí o palpite desse jogo aí. Atlético e Bahia. Vai lá, pode ir. Olha, André, eu gostaria primeiramente de completar o que o Ricardo falou sobre a sequência de jogos. Concordo sim que é uma vantagem muito grande para o Atlético estar focado em uma competição, mas me estranha muito o jeito que consegue embolar essa tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo jogou terça-feira, jogou quinta-feira e vai jogar antes do Atlético, que joga na segunda. Então, enquanto o Galo fez um jogo, o Flamengo está fazendo 3 jogos. Isso, independente da quantidade de competições, já me estranha muito. E é um fator além que pode atrapalhar o time do Flamengo, mas o Flamengo tem uma vantagem, na minha opinião, sobre o time do Atlético, que eles têm peças de reposição. O Flamengo tem um elenco muito grande, então sai ali o centroavante, sai o Gabigol, entra o Pedro, que ainda é um baita jogador. E digo isso para uma série de posições que o Flamengo também tem. Sobre Atlético e Bahia, eu creio que o Bahia já tem o estilo de jogo intrínseco do Mano Menezes, que é jogar um pouco mais para trás, um pouco mais retrancado, e creio que mesmo jogando em casa, eles vão permanecer, principalmente enfrentando o líder da competição, e que vão tentar jogar por uma bola. Eu acho que o Sampaoli tem encontrado dificuldades para enfrentar esses times, assim como foi com Fortaleza, assim como foi até com o Fluminense, que apesar de estar jogando com linhas um pouco mais altas que esses outros dois, teve uma grande facilidade para marcar o time do Galo, independente das defesas do Muriel, que pegou muito nesse jogo. Mas eu acho que o Atlético sai com a vitória, mas deve sair com um placar um pouco mais apertado. Eu chuto 1-0 pro Galo. Completando, Diego, o que você falou a respeito de jogar com dessas linhas fechadas, essas linhas mais baixas, que é como o pessoal diz, o Atlético sentiu muita dificuldade porque ele perde todo o poder de infiltração que o Alan Franco tem. Então é aquela questão, o Sacha ele não volta mais para ocupar aquele espaço, para trazer a marcação até ele, e ele perde esse movimento, porque o Alan e o Jair, eles são aqueles caras mais de cadência. Até no segundo tempo do jogo contra o Fluminense, o Sampaoli fez diferente, que ele colocou o Alan na saída de bola e adiantou o Jair, para ver se ele conseguia criar o ímpeto que o Alan Franco tem de jogar mais para frente, de infiltrar mais na defesa. Então assim, ele colocou o Sacha na ponta, colocou o Jair junto dele na ponta e colocou o Marrone de centroavante. Então ele jogou em tese com dois homens de área, que é o 4-4-2 que ele gosta muito de falar, que ele sempre usou. Então assim, o Atlético perde muito essa infiltração, ela perde tanta infiltração dos pontas, que o Savarino faz muito bem, quanto essa infiltração do meio campo em defesa da zaga. Você vê, contra o Vasco da Gama, o Atlético teve 2 jogadas características idênticas. A primeira foi a jogada do pênalti, que o Alan Franco, que o Natan, ele conseguiu roubar na origem e infiltrou. E na segunda, que o Alan Franco conseguiu infiltrar. E ele acabou sofrendo o pênalti. Então, assim, o Atlético sente muitas faltas. Ontem, no jogo do Flamengo, o Domenech, ele teve a simples fato de ter um Gerson no banco de reservas. Entrou aos 43 do segundo tempo. Então, se o Atlético investiu bastante, tem um elenco muito bom, porque o elenco do Atlético é muito bom, mas o banco de reservas ainda é fraco, se comparado ao time do Flamengo. Inclusive, o time do Internacional também não tem um bom elenco. E mais pra frente, eu acho que com a medida que as competições forem chegando, eu acho que aí vai dar pra dar uma distanciada a mais, porque o Inter vai começar a jogar mais, o Flamengo vai jogar mais, e aí a perna começa a pesar, né? E sabe o que é interessante? A gente comentando, né, sobre os líderes ali do Brasileirão, todos treinadores estrangeiros. Sampaoli, Kudê e o Domenech. Vai mostrando... Mais o do Vasco da Gama que chegou, né? Exatamente. O português. Mas principalmente, os melhores trabalhos hoje do Brasil são de treinadores estrangeiros. Acho que a gente passa por um momento de carência muito grande. Acho que certa forma de forma de trabalho, e por coincidência quem que é vamos dizer assim, o brasileiro
que mesmo, né, tomando muita pedrada, é o que tá se mantendo ali. Fernando Diniz, que vem buscando uma forma diferente do que aquela mesmice que todo mundo busca. Achei que era um comentário pertinente, porque a gente vai vendo a cada vez, né, o futebol brasileiro não se desenvolve, mas acho que muito por conta, né, dessa questão dos treinadores e o imediatismo também do brasileiro. Acho que o brasileiro hoje tem mais paciência com o estrangeiro do que com o próprio brasileiro. Mas eu faço uma ressalva, principalmente ao trabalho do Domi. Eu acho que ainda tem um resquício muito grande do trabalho do Mister nesse time do Flamengo. Não estou dizendo que o trabalho do Domi é ruim. É um trabalho bom que nos primeiros jogos teve que ganhar uma consistência. Você já enxerga algumas adaptações, mas o estilo de jogo do Mister ainda é bem presente no time do Flamengo. Mas aí fica a mesma máxima. Exatamente. Exatamente. Na linha do estrangeiro. Mas é justamente isso, completando o comentário do André, para falar que sim, os técnicos brasileiros precisam se renovar. Não que o técnico brasileiro seja ruim, mas é que o Campeonato Brasileiro, os times brasileiros em geral sempre foram uma máquina de moer técnicos. E concordo quando você fala que a gente tem um pouco mais de paciência com o técnico estrangeiro, mas não com todos. Lembro que um Aguirre teve no Atlético pouco tempo atrás, não fez um trabalho muito bom e acabou com ele rapidamente. O próprio Aguirre teve o mesmo trabalho no Internacional, que também não deu certo. Ou seja, não é apenas nacionalidade, é qualidade de trabalho. Esses caras estão aí, não são porque são estrangeiros, mas porque são bons treinadores. Teve também, né, no Atlético mesmo esse ano, passou antes o Dudamel. E acabou rapidíssimo. Então isso só reforça um pouco mais do que eu tenho falado, que não é apenas nacionalidade, mas sim qualidade. Os caras são bons, de fato. Mas eu acho que tem que ter aquela questão, acho que o treinador brasileiro, ele precisa sentar e pensar e dar o meia-culpa também. Ele fala assim, putz, eu estou ultrapassado, defasado, eu sim. preciso me atualizar. Entendeu? Não adianta você ficar falando assim, mas eu tenho 9 títulos de Campeonato Brasileiro no meu currículo, já treinei o Real Madrid. Olha o que aconteceu. Mas eu acho que vem vindo alguns treinadores, assim como a gente comentou do Diniz, e um deles que eu reforço e já falo há algum tempo, Rogério Ceni. Acho que ainda não assumiu um grande clube. Ele tentou assumir o Cruzeiro, mas pela situação, pelo contexto em que estava, não se deu bem. Mas quando um desses grandes times derem oportunidade para o Rogério Ceni, eu creio que será um grande trabalho. Será, assim, uma disputa de título, porque ele tem feito um ótimo trabalho no Fortaleza. E até, né, ele começou no São Paulo, que é um dos maiores clubes do Brasil, mas acho que pela história que ele tem lá, pela pressão, e acho que até pela falta de experiência que ele tinha. Isso, exatamente. Eu acho que agora, se a partir de agora, né, um grande clube já seriam em moldes diferentes. O que ele passou aqui no Cruzeiro, a gente nem pode levar em consideração que era uma zona total. Ainda é, né? Tenta se encaminhar, mas igual ano passado, não tem jeito, igual era. Mas vamos voltar pro foco aqui, só pra gente virar a chave. Palpite do jogo. Vai ser um jogo muito difícil. Atlético Bahia. Vai ser um jogo muito difícil. Acho que o Bahia provavelmente vai se fechar igual o Fortaleza se fechou. Vai buscar ali o contra-ataque, o chutão. Eu acho que vai ser, seguindo a linha de últimos jogos do Atlético na Fonte Nova, 1-1. Porque os últimos 4 encontros foram 1-1. Ricardo, seu palpite. Eu acredito que vai um 2-1 Atlético. 2-1 Atlético. Diego, qual foi o seu, Diego? 1-0. 1-0, 1-1, 2-1. Eu vou de 2-0 Atlético. Acho que o Atlético consegue sair vencedor lá de Pituaçu. Vamos virar a chavinha aqui. Falar um pouco de Cruzeiro, repleto de novidades. E a gente já traz ele. Traz o nosso grande Brad para falar um pouquinho aí sobre Cruzeiro. Muito boa noite, amigos do Brothers Futebol Clube. Estou chegando com as informações do Cruzeiro aqui na Livre FM. Semana cheia de trabalhos em Atibaia, interior de São Paulo, para o time celeste encarar o próximo desafio pela Série B. Daqui a pouquinho, às 9h30 da noite, tem Cruzeiro e Juventude no Mineirão pela 16ª rodada da competição. Para esse confronto,
o técnico interino Célio Lúcio tem alguns desfalques por ordem médica. Léo, Cáceres, Jean, Henrique, Marquinhos Gabriel, Marco Antônio e Stênio seguem entregues ao departamento médico. Matheus Pereira continua afastado do grupo em recuperação da Covid-19. Quem está curado, por outro lado, do coronavírus é o zagueiro Paulo, que já retornou aos trabalhos na Toca da Raposa 2. E amigos, para a sequência da temporada, a quinta-feira foi estrondosa para a China Azul. Abemos técnico. Finalmente, Luiz Felipe Scolari, ou Filipão, está de volta à Toca da Raposa depois de quase 20 anos. O técnico negou a primeira proposta na segunda-feira, mas a recarga foi bem sucedida. E com a ajuda do patrocinador Master, Filipão é o mais novo técnico do Cruzeiro até o final de 2022. Scolari, inclusive, acompanhará o jogo logo mais no camarote da diretoria celeste. Bastidores da Toca, meus amigos, o Cruzeiro, com a ajuda também dos patrocinadores, deve quitar nos próximos dias cerca de 10 milhões de reais em dívidas na FIFA. Entre elas, a principal é a do caso Zória e William Bigode, no valor de 7,2 milhões de reais, que gerou uma punição que impede o clube celeste de registrar novos atletas. Vale dizer, o livramento desta punição da FIFA foi um dos pedidos de Filipão para aceitar ser o novo técnico do Cruzeiro. Brothers, mas a pergunta que não quer calar e não poderia ser diferente nessa sexta-feira. Filipão é o nome certo para recuperar o Cruzeiro? Para a Rádio Livre, repórter Brad Caetano, boa noite. É isso aí. Vou repassar a pergunta do Brad para você, Ricardo. Começar falando com você de Cruzeiro. A gente vem debatendo sobre essa situação há alguns programas. Eu principalmente, né, com o Thiago aqui no comando da mesa, fui muito enfático, principalmente nos últimos 2 programas, após aquela vitória sobre a Ponte Preta. Achei que havia uma esperança e acho que aquele jogo mostra que o time do Cruzeiro tem sim qualidade. A Ponte Preta está na parte de cima da tabela, mas não conseguiu dar uma sequência, e eu acredito muito nessa questão do Cruzeiro tá passando por um momento psicológico muito ruim, e os jogadores não conseguem aplicar em campo o que fazem em treinamento ou que já conseguiram fazer em suas carreiras. O Cruzeiro tem bons nomes. Qual a importância de um treinador do peso do Filipão? Antes a gente se discutia muito sobre o Cruzeiro ter capacidade de trazer um treinador desse escalão, pela situação que o Cruzeiro tá. E eu acho que muito se deve, né, essa presença do Filipão ao Cruzeiro. Cara, é quase um favor mesmo. Gratidão do que ele tem pelo Cruzeiro, porque a situação é complicadíssima. Cara, faço pra você essa pergunta, Ricardo. Filipão, novo treinador do Cruzeiro, qual a importância e qual que é a sua expectativa aí pra essa sequência do Campeonato Brasileiro da Série B? Então, André, na terça-feira, Diego estava aí no estúdio e eu cheguei até a comentar o seguinte, que para mim a frase, né, uma frase que definiu o Cruzeiro Cruzeiro é um grande elefante, né, para não dizer um mamute, numa areia movediça, e quanto mais ele se mexe, mais ele afunda. Ele precisaria de algo externo para poder começar a tirar ele dessa areia movediça. E esse algo externo é a contratação do Filipão e a ajuda do Pedrinho dos Supermercados BH. Porque muito se questionou também o seguinte, mas por que o Filipão, a primeira vez, ele negou, né? Ele não quis aceitar a proposta e depois ele aceitou, né? E o que comentávamos é que primeiro
passava por isso, a questão do impedimento de contratações na FIFA. E o Pedrinho deu um jeito de pagar essas dívidas. Então o Cruzeiro, além de poder colocar esses jogadores que estavam treinando à parte para jogar, vai poder contratar. Segundo, acho que o Filipão é aquele treinador que falávamos em programas passados. É um treinador que ele vai ter peito para chegar e tirar determinados jogadores. E, cara, Felipão tem um nome, apesar do 7-1, né? O Felipão, ele tem um nome bastante forte no meio do futebol, né? Então isso serve como uma motivação, um fator psicológico a mais para o jogador poder render, né? Você virar como motivação. Essa contratação para o Felipão foi notícia no Brasil inteiro e até fora do país. O jornal A Bola de Portugal noticiou. Então, você fazendo uma boa atuação, né, nessa Série B com o Felipão, a chance de você talvez ter uma oportunidade, né, de dar um salto na carreira é muito grande. Nós sabemos que os problemas do Cruzeiro são inúmeros. Talvez o Felipão veio para solucionar um deles, que é a questão motivacional, psicológica e talvez a parte técnica, né? Mas eu acho que o convencimento do Felipão passa muito pelo projeto, tá? Na minha opinião, apesar de matematicamente ser possível, eu não acho que o Cruzeiro vai conseguir voltar para a Série A esse ano, tá? Eu acho que o Cruzeiro ele pode sim fazer um projeto para que se permaneça na Série B esse ano. Ano que vem faça uma boa Série B e ainda no aniversário, no ano de aniversário, né, do centenário, o Cruzeiro volte para a Série A. Porque de imediato eu acho muito difícil. Mas assim, melhorou muito as perspectivas, porque você não tinha, né? Acho que para o ano que vem o que tinha é um amistoso que o Cruzeiro iria fazer lá com o time do Ronaldo na Espanha, né, no ano do centenário. E você não tinha um horizonte, né? E agora, já com a chegada do Filipão, o Cruzeiro tende, né, a começar a seguir um caminho, né, a poder entrar nos trilhos, né? Mas precisamos esperar para ver se realmente isso vai acontecer na prática. Essa é uma situação, Ricardo. Teve um ponto da sua fala aí que me gerou uma certa curiosidade. O Cruzeiro tem essa perspectiva de subida. Na minha opinião, se não sobe, acaba. Mesmo com Filipão, sem Filipão, eu acho que a possibilidade de fazer um projeto com o Filipão para o ano de 2021, para ele subir para a primeira divisão, jogar toda essa Série B, né, para apenas se manter na Série B, eu acho que isso aí seria dar mais um tiro no pé. Eu acho que essa é a última cartada do Cruzeiro, sinceramente. Acho que é um momento muito crítico, porque se não voltar, cara, o Cruzeiro não tem condições nenhuma de se manter mais um ano com as receitas que a Série B rende. O Cruzeiro está totalmente endividado, fez promessas para o ano que vem e já está apertado, contando com cotas de Série A. Então, se o Cruzeiro permanece na Série B, vai ter que pensar ainda para o outro ano seguinte, com as dívidas do próprio ano, com as dívidas do ano passado, e vai virar uma bola de neve sem fim. Então, acho que é momento, se o Filipão pediu algum jogador, que se faça o último esforço e tente trazer, porque é um momento muito complicado. Acho que era o perfil de treinador que o Cruzeiro precisava, até para dar uma certa organizada, tanto dentro quanto fora de campo, pelo menos os bastidores do futebol.
que, na minha opinião, o trabalho do Sérgio Santos Rodrigues extracampo, né? Tentando organizar as coisas, arrumar receita para o clube na Série B, tem sido um papel interessante, mas o departamento de futebol, que é o principal, está muito defasado. E por isso, num time de futebol, o principal é o departamento de futebol. E se isso está defasado, dá a impressão que tudo está muito ruim. E a gente tem que ter esse discernimento para manter cuidado. Se o Cruzeiro começar a ganhar, subir aí na posição, não pode achar que está tudo bem. Mas, fazendo uma análise geral do trabalho do Sérgio Santos Rodrigues até aqui, acho que ele foi muito cabeça dura em muitos momentos, né, em querer bancar principalmente essa contratação do Ney Franco. Acho que o Cruzeiro perdeu um tempo que não poderia ter perdido. Já era muito nítido que tinha tudo para dar errado. Mesmo assim, ele tentou bancar. Acho que tentar bancar o Anderson Moreira, pelo tempo que ele já vinha trabalhando com a equipe, treinando, acho que foi até uma boa escolha, mas essa do Ney Franco acho que foi a situação mais complicada. Mas vejo a situação do Cruzeiro, não sei você, Diego, Matheus, que se não volta para a Série A esse ano, eu acredito que ainda possa subir, existe essa possibilidade por tudo que tá em volta. Mas se não subir, eu acho que o Cruzeiro não consegue se manter mais. A questão matematicamente é possível. E o Filipão, provavelmente, assim, a gente conhece que o futebol brasileiro é sempre aquela questão, né? O técnico chega, a motivação, o elenco, vai ser uma vou ser treinado pelo Filipão. O cara já treinou a seleção de Portugal, já treinou o Chelsea, já pensa, tipo assim, agora eu estou sendo treinado por um técnico de verdade. Porque o Filipão é um cara muito disciplinador nessa questão. Eu acho que o Cruzeiro precisa de ânimo. As peças não são assim, a gente não pode pensar que são jogadores muito ruins, porque o Cruzeiro tem peças boas, tem equivalentes às peças de outros clubes da segunda divisão. Então assim, o problema do Cruzeiro é a falta de confiança, que eu acho que nesse primeiro momento o Filipão ele vai precisar mais da confiança, de ajudar mais no vestiário, mais falar com as palavras e obviamente o tático, né? Porque eu acho que o Filipão ele é acima da média em relação aos outros técnicos da segunda divisão. Inclusive Marcelo Chamusca, o Lisca, que é muito inteligente, o Chamusca, que é líder, né? Tem também o Marcelo Oliveira, que tá na Ponte Preta, o Marcelo Oliveira aqui do Cruzeiro, que foi bicampeão com o Cruzeiro. Então, assim, acho que é uma mescla interessante pro Cruzeiro tentar sair dessa penúria que tá no vestiário, porque o Cruzeiro é claramente um time sem confiança. E se você não tem confiança pra chutar uma bola, pra cruzar uma bola, pra tocar um passe do meio campo, você não vai pra frente. Então, assim, tudo vai demandar dos primeiros jogos do Filipão. Hoje à noite eu acho que vai ser um jogo bem importante pro Cruzeiro começar nessa lida de tentar sair da zona de rebaixamento, porque a equipe do Juventude está brigando lá em cima. Tem um técnico bom que é o Pintado, que foi auxiliado do São Paulo durante muito tempo. Mas o time do Juventude, em relação ao time do Cruzeiro, leva em consideração apenas a pontuação. Porque eu acho que o time do Cruzeiro é melhor que o time do Juventude. Mas vai demandar o quê? Dentro de campo. Porque o time do Cruzeiro era melhor que o Sampaio Corrêa. Perdeu, porque o Sampaio Corrêa tinha mais tática que o Cruzeiro. Então eu acho que com toda essa questão, o Filipão vai ter muito trabalho e vai depender das primeiras rodadas dele. Se ele conseguir 3 vitórias seguidas, aí pode ser que colhe lá em cima. Que é o que aconteceu com o CSA. O CSA trouxe o Mozart, que era auxiliar técnico no Curitiba. Ele tava na lanterna, saiu da lanterna, tá com 20 pontos. Daí a pouquinho passa o CRB, que tava na frente brigando pro G4, que é o rival. Então assim, eu acho que tudo demanda a questão das vitórias seguidas, porque nos pontos corridos tudo muda na questão de um jogo. Se o Cruzeiro consegue 3 vitórias seguidas, ele vai lá pra cima, né? Agora, tudo vai depender do quê? De como o time vai se portar com o Filipão. Eu acho que provavelmente vai ser uma mudança muito grande de postura, tanto técnica e tática, porque o Filipão é muito bom e o trabalho dele no Palmeiras foi bem considerável, principalmente o primeiro ano. Então assim, eu acho que uma esperança pro torcedor do Cruzeiro de tentar sair disso. Porque a gente sabe que o clube cada vez se endivida mais e o Filipão é aquilo que eu falei na semana passada. É um técnico caro, ele precisa dar retorno. E será que ele vai dar esse retorno que estão esperando que ele vai dar? Acho que agora a questão é a perspectiva. Será que vão elevar a pedido do Filipão por ser o Filipão? E colocar mais pressão em cima do que já está pressionado?
Então acho que essa é a reflexão que o torcedor do Cruzeiro tem que fazer nesse presente momento, André. E essa acho que é uma aposta que precisava ser feita. Exato. É uma aposta, só que é uma aposta muito alta. Ou dá certo ou é terra arrasada. É 8 ou 80. Exatamente. Ou você sobe ou você cai de vez. Exatamente. Né? Então acho que é meio que a última carta da manga que o Cruzeiro tem. Então vi o torcedor do Cruzeiro depositando muita esperança nessa chegada do Filipão. Todo mundo, né, a grande maioria, muito otimista. E se não acontecer, acho que vai ser uma decepção muito grande. Acho que aí ninguém teria ânimo, forças pra levantar de novo. E passando, o Brad mandou aqui pra gente uma outra notícia que saiu, né? Após ele mandar pra gente a sua sonora. Cruzeiro Esporte Clube efetua pagamentos de pendências na FIFA referente ao William Ramon Ávila e comissão técnica de Paulo Bento. A primeira movimentação foi referente ao FC Zorya da Ucrânia, que cobrava valores relacionados à contratação do atleta William Bigode. O clube desembolsou a quantia de 9 milhões, já com acréscimo de impostos, além de multa e custos da FIFA no montante de 320 mil reais. Com a quitação mencionada, a diretoria do clube espera que a sanção de impossibilitar as transferências de jogadores imposta pela FIFA seja anulada já na próxima semana. Aí tá falando aqui um pouco mais, né, tanto sobre o Ávila quanto pela comissão técnica do Paulo Bento. Gente, quanto tempo tem isso? E o Cruzeiro... 4 anos, né? Pois, 5 anos o Paulo Bento. 4 anos. 2015, se eu não me engano. Foi 2016 que ele 2016. chegou, né? 2015 foi o Luxemburgo. Isso, verdade. Após ele. Então, cara, foi... a gente vê a falta de organização. Mas isso aí já é chover no molhado. Mas a pergunta que eu vou deixar aqui pra você, Diego, é a seguinte. O Cruzeiro conseguiu fazer o pagamento dessa dívida com a ajuda do Pedrinho dos Supermercados BH. Mecenas. E cara, e muito se dá a gente deu pra ver que a relação dele com o Sérgio Santos Rodrigues, de certa forma, o Pedrinho, ele tem um espírito muito de torcedor. Então, muito do que o torcedor do Cruzeiro espera, ele também espera. Então, essa contratação do Felipe foi meio que... Agora vocês fizeram o que eu gostaria, posso ajudar. E ele tem todo o direito de fazer isso. Então eu vou perguntar pra você, o quanto essa parceria com o Pedrinho dos Supermercados BH é importante pro Cruzeiro nesse momento crucial, né? Que eu acho que é a virada de chave. Ou vai pra cima, ou se afunda de vez. Quando o Ricardo fala que o Mamute precisava de uma ajuda externa para sair da areia movediça, essa é a ajuda. O Pedrinho, de fato, é o cara que vem ajudando o Cruzeiro nessa situação tão delicada que está passando. Eu acho sim que... eu falei mal do Pedrinho quando ele pediu a saída do Henderson, porque eu acho que ele contou muito como lado torcedor e pouco menos como investidor. Mas eu concordo que no fim das contas ele está apoiando um projeto. E quando esse projeto começa a dar errado, assim como torcedor, como investidor ou como parceiro, ele precisa ajudar de uma forma. Então aquela declaração pode ter sido uma ajuda de fato para tentar encerrar de vez o vínculo com o Ederson Moreira. E agora é uma ajuda muito importante, ou até mais talvez que a própria declaração, que é apoiar o Cruzeiro na contratação do Filipão. Eu acho sim que o Cruzeiro depende muito de um fator externo, porque as contas não são muito boas e o Filipão é um técnico caro. Eu discordo quando você fala que ele veio por favor, porque eu acho que paixões no mundo futebolístico são bem raras e que ele veio porque é um desafio interessante, porque havia muito tempo parado e para ganhar dinheiro. Ele é um cara que vai puxar muito dinheiro do Cruzeiro. Mas essa é uma fala dele, né? E isso foi o que ele disse, que veio por gratidão. Mas agora, não vou entrar no mérito, né? Se realmente foi. Ele tinha acabado de beber uma garrafa de Red Label, só pra constar. A gente sabe como é que Mas sim, eu acho assim, independente da fala, ele é um cara caro. Então, assim, independente de sei lá, reajustei o meu salário para poder apoiar o projeto, ainda é caro, eu acho. Mas eu entendo que é uma aposta muito interessante, porque o Cruzeiro precisava
sim dar uma balançada no elenco, dar uma balançada no psicológico. E a contratação do Filipão é sim uma contratação de peso. E é um indício muito bom pagar todas essas contas, porque agora o Cruzeiro pode trazer alguém para se encaixar no esquema que o Filipão quer impor ao Cruzeiro. Então, tomara que o Cruzeiro tenha boas notícias nos próximos dias e que o Filipão consiga acondicionar esse plantel que tem aí, ou quiçá uma nova contratação, para poder fazer o Cruzeiro jogar bem na segunda divisão. E a gente já vai... André. Pode falar, Ricardo. E tem uma outra questão também. Pelo nome, Filipão, né, a representatividade, o estofo que ele tem, ele vai chamar um pouco da responsabilidade também. É como se fosse um certo escudo para o Sérgio Rodrigues, que praticamente estava centralizando tudo, né? E o Filipão certamente ele vai chamar um pouco para si. Então, eu acredito que ele vai atuar até nessa questão também, né? De estar chamando um pouco da atenção do Sérgio, que vem sendo muito criticado, né? E pelas decisões, pelas lives, né? Enfim. Então, eu acredito que o Filipão também vai servir de escudo para ele. Concordo com você, Ricardo. A gente vai chegando aqui próximo ao final do programa, mas antes a gente vai... O Cruzeiro joga daqui a pouco, às 9h30, contra o Juventude. Vamos passar aqui os palpites, mas antes disso, já saiu a escalação do time. Vou passar aqui pra vocês. Após a escalação, cada um dê seu palpite aí pra esse jogo, esse duelo Cruzeiro e Juventude. Cruzeiro vai de Fábio no gol, Rafael Luiz, Kaká, Manuel e Daniel Guedes. Repetindo, Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Manuel, Daniel Guedes. De volante, o zagueiro Ramon, improvisado, mas também faz a função de volante. Ramon, Jadson, Regis, Maurício e Ayrton. Meio de campo com Ramon, Jadson, Regis, Maurício e Ayrton. E na frente, o atacante Sassá, como centroavante Sassá. Repetindo, Fábio, Rafael Luiz, Kaká, Manuel, Daniel Guedes. Ramon, Jadson, Regis, Maurício, Ayrton, Sassá. Ricardo, achou uma boa escalação e qual o seu palpite pro jogo? Achei sim, é uma boa escalação, um time mais equilibrado, principalmente no setor defensivo, né? O Ramon já atuou várias vezes no Vitória como volante. O Kaká, que não vinha tão bem, né? O Ramon e o Manuel ali deu uma consistência melhor, mas eu acredito que o Cruzeiro está indo com o que tem de melhor, cara. Não tem como fugir muito disso. E devido a essa possível, né, estímulo da vinda do Filipão, talvez o Cruzeiro possa apresentar um futebol melhor. Eu acredito na vitória do Cruzeiro, tá? Vou colocar aí 2-1 também Cruzeiro. Apesar de que o Juventude não é um time bobo. O Juventude tem um meio ali, o Renato Cajá, o Wagner, esse Cruzeiro. É um time que está brigando também pela parte de cima da tabela. Vai ser um jogo bem difícil. Mas eu acredito na vitória do Cruzeiro, 2-1. Diego? Olha, eu acho que principalmente pelas mudanças e por esse balanço no Cruzeiro, nos bastidores, nesses últimos dias, o Cruzeiro deve fazer uma boa apresentação, até porque a escalação é uma escalação digna de um bom resultado. Então, eu acredito também numa vitória do Cruzeiro. Eu vou de 1-0 também. Matheus? Também acho que por essa questão toda extra-campo do Filipão, motivação extra, acho que o Cruzeiro consegue uma vitória ali de 2-1. Cara, Arthur Kaique tá no banco, é um jogador que eu vou falar com você, sinceramente, é um jogador que era um dos que eu via que mais estava sentindo o peso da responsabilidade, mas vamos ver, né, se com a chegada do Filipão ele consegue jogar, porque é um bom jogador, um jogador importante, bola parada, entre todas essas questões. Gostei muito da escalação do Cruzeiro, acho que ficou um time firme, né, na marcação, mais leve também. Espero que exista bastante movimentação. Sinceramente, 3-1 Cruzeiro.
acho que é o bom placar. Mas aqui, tem que falar do América. O América tá ganhando agora, 2-0 contra o Botafogo lá de São Paulo. O América tá indo pra terceira colocação com 29 pontos. Aí, a campanha do América é espetacular a campanha do América. Muito boa a campanha. Muito boa, 29 pontos aí. Já tá beirando a liderança do Cuiabá com 32. E sinceramente, o América na disputa aí na Copa do Brasil, eu acredito que pode bater muito de frente com o Corinthians. Pra mim, o Corinthians pode ser ligeiramente favorito por todas as questões, mas acho que o América pode surpreender. No duelo mineiro do dia de sexta-feira, o América tá levando a melhor. Então, será que o Cruzeiro também vai levar a melhor mais tarde? Esperar pra ver, né? Vamos ver. Chegando aqui ao final de mais um Brothers Futebol Clube, agradecer a todo mundo que participou aí com a gente. Pessoal lá no Facebook, abraço pro Lincoln. Também abraço aqui o pessoal da pelada aqui do Corujão da Noite. O pessoal tá acompanhando aí o programa. Todo mundo, também o pessoal lá da DF mandando um abraço aqui pra gente. Agradecer muito pela presença e pela participação de vocês. Agradecer ao Diego, ao Matheus, ao Ricardo, né? Deixar aí vocês fazendo as suas considerações finais. Acabou que a gente não conseguiu falar muito sobre a questão do Robinho. A gente falou, né, mais no início do programa. Se vocês quiserem dar uma pincelada rapidinho antes da gente encerrar o programa nas suas considerações finais, fiquem à vontade, mas tudo bem rapidinho, porque a gente já tá estourando o tempo. Matheus, muito obrigado. Pode começar por você. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com o Diego, com o Thiago, que tá curtindo a praia, com o Ricardo lá nos estúdios, e é aquilo. Se o Robinho é culpado, e ele é culpado, então ele tem que ir pra cadeia. Se é culpado, tem que ir pra cadeia. Não tem que jogar futebol. Porque o lugar de estuprador é na cadeia. Então, se ele cometeu o erro, que é o que tá evidente, então que ele vá pra cadeia e cumpra com o que é previsto na lei. Já que o que ele praticou é um crime, né? Ricardo Marques. Boa noite aí, André, Diego, Matheus, prazer estar com vocês novamente. A galera que nos acompanhou aí pelo radinho, pelas multiplataformas também. Antes de dar a mensagem final, André, eu quero saber o seguinte: o América está apresentando um excelente futebol, muito consistente. O Thiago havia prometido algum tempo atrás, não cumpriu. Quero saber se você vai cumprir a promessa de que, se o América subir, você pinta o cabelo de verde. Essa eu quero ver. Não, você tá jogando a promessa do Thiago pra mim? Qual cabelo você tá falando, cara? Você tá no lugar dele? Não, eu tô aqui hoje. Essa promessa ele tem que voltar, é que ele que vai cumprir. O homem não pode fugir dessa, não. Certo, um bom final de semana a todos. Que o Cruzeiro hoje consiga obter um bom resultado, né? O América já praticamente conseguiu. E que o Atlético também tenha um bom resultado na segunda-feira. Um grande abraço, bom final de semana a todos. Valeu, Ricardo, grande abraço. Diego, suas considerações finais. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, batendo esse papo legal aqui. Sobre o Robinho, a minha consideração é muito rápida. Eu acho que, como as declarações foram muito claras, ele precisa pagar por tudo que cometeu. E eu espero que ele seja homem por se responsabilizar por tudo isso. Sobre os próximos jogos, espero que o Cruzeiro tenha um bom resultado e que consiga mudar esse panorama que vem passando nos últimos dias e que o Atlético também consiga se sagrar vitorioso na segunda-feira para que consiga, de fato, estabelecer essa liderança e criar uma gordurinha aí frente aos demais. Boa noite, obrigado e bom fim de semana. Agradecer a todos que estiveram aqui presente com a gente, os nossos ouvintes, teleouvintes que nos acompanharam pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Também o pessoal que nos ouviu pelo radinho, pelo 87.9. Agradecer demais ao Meola, Matheus, Diego, Ricardo, ao grande Thiago, que hoje não esteve presente. Terça-feira voltamos com o Brothers Futebol Clube. Um grande abraço para todo mundo, que o Cruzeiro possa sair vitorioso, o América confirme aí a vitória e o Atlético também na segunda-feira vença o Bahia e siga firme aí na liderança. Um grande abraço. A música não para. Livre FM. Apoio Cultural Rádio Livre. A Vera Internet está chegando em Vespasiano com banda larga fibra de 70 megas a 2.4 gigas e roteador